Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Fit Beatriz. Estamos aqui na frente de uma lareira. Não, amor, uma fogueira. Ah, é? Pra mim, qualquer coisa... Como você consegue ser tão inteligente e tão burro? Para. Pra mim, qualquer coisa que tem fogo é uma lareira. Ah, sim. Qualquer coisa que tem madeira e fogo é uma lareira. Porque, na verdade, uma lareira... Qual é a diferença da lareira pra isso aqui? A fogueira não é... Não, a lareira... A lareira não é uma fogueira dentro de casa? É. Então. Só que ela fica dentro daquele negócio. Então, isso aqui é uma lareira. Externa. O brownie vai pegar fogo? Nós estamos aqui no meio do mato. Sim. E a gente estava falando sobre os 4 elementos da Terra, que são... Quais são? Fogo, água, vento Ar. e gelo. Ele meteu essa, real. Eu me recuso a acreditar que um dos elementos da Terra é terra. Cara, Não pode ser isso. você achou que era o quê? 3 elementos, reduz para 3. Porque terra não é um elemento, porque terra é um negócio... Parece café, não é um elemento. O fogo é um elemento. E o ar, então, o ar é o O ar mais não é um idiota. elemento. O ar não é um elemento. Eu acho que só tem um elemento, que é o fogo. Eu acho que Água ainda também. tem... Não, água não é elemento. A água tá ali na frente, ali. Não é um elemento. Um elemento. O que é um elemento? Isso aqui tem muito cara de elemento. Um fogo tem cara de elemento. Isso aqui parece um elemento. Eu acho que o ser humano ainda tá para descobrir Outro elemento. outros elementos. Cadê o Brown? Tá aqui, tá com mentira. Porque eu tava pensando. Um dia, o fogo, ele era só uma ideia. Ele existia como uma possibilidade, mas o homem não sabia que o fogo existia. Mas o fogo já existia como possibilidade. Entendeu? Sim. E aí Entendi. eu me pergunto, quantas possibilidades estão agora aqui ao redor, só que a gente não achou ainda, tipo fogo. Eu acho que a gente já descobriu todas, porque isso era muito antigamente. Então, mas Agora não... Mas pro não caras- tem como a gente não descobrir nada. para os caras que estavam antigamente, existiam antigamente que era mais antigamente. E eles também deviam ter falado isso dos caras de antigamente. Mas eles não tinham tecnologia. Então, eles descobriram o fogo, eles devem ter pensado, cara, não tem mais o que descobrir. Antigamente os caras nem faziam ideia que tinha fogo. A gente também é a pré-história de alguém que vai existir aqui daqui 5.000 anos. Isso é fato. Então, quando eles virem que a gente tinha 4 elementos e um deles era água e o outro era terra, eles vão olhar pra trás. Cara, o que você tem contra a Terra? Terra não é um elemento, desculpa. Não é tipo aquele cavaleiro do Zodíaco que tinha as correntinhas, Isso aqui que a gente tá... que era todo fracote. Eu não conheço. É a Terra, não é? Então, não é um elemento. Mas se não tivesse isso, a gente ia estar onde? Tá, eu consigo fazer um marshmallow com a terra? O quê? Um marshmallow. Provavelmente. Mas se não fosse a Terra, essa fogueira nem ia existir. Não, a gente tá em cima da grama. Mas embaixo da grama tem o quê? Tá, mas... Então... Mas não é um É elemento... Não é tipo... Cimento é um elemento? Mas embaixo do cimento tem o quê? Peraí, então em todos os lugares do mundo tem terra. Eu acho. Não é? Então não é um elemento, é só terra. Porque o fogo ele tá em alguns lugares. Se tudo tivesse cheio de fogo sempre, não seria um elemento, seria só a vida. Tu acha que dentro de um vulcão o fogo é um elemento ou é só o fogo? Ele também é um elemento dentro de um vulcão. Pros bichos Ele que não moram. deixa de ser um elemento nunca. Pros bichos que moram dentro Fica morrer agora. do vulcão. Por quê? Tem bicho, tem bactéria, sei lá, tem... Eu não sei. Deve ter algum bicho que consegue sobreviver no vulcão. Sempre tem um bicho que consegue. Pra ele, a terra dele é o vulcão, é o fogo, entendeu? O meu ponto é que o fogo ele tá sempre em algum lugar específico. Numa churrasqueira, numa lareira, numa fogueira, no incêndio. Ele nunca... Um elemento, para ele ser um elemento, ele tem que aparecer e desaparecer dependendo do momento. Então, a terra não pode ser um elemento porque ela tá o tempo inteiro em todos os lugares. O ar também. O ar também não é um elemento. E a água? A água. A água Eu acho que você só quer um elemento.
Eu acho que sim também. Eu acho que sim também, eu tô chegando nessa conclusão. A gente começou a conversa falando assim, o Arthur falou, eu acho que só deviam ter 3 elementos. E agora você já baixou pra 1. Não, acho que tem um eu tenho certeza que é elemento, os outros eu tô em dúvida ainda. Mas eu acho que é porque essas 4 coisas são coisas que a gente não existiria sem, entendeu? Ah, é isso? Pô, mas se a gente substituísse terra por cimento, a gente continuaria vivendo em cima do cimento. Não dá, né? E fogo é só às vezes também que precisa. E olha lá, porque hoje tem cooktop já. Então, eu acho que... Nem precisa mais de fogo. É engraçado isso, porque... Por que o fogo é tão necessário? Pra cozinhar? Pra pôr fogo nos inimigos, não sei. Porque assim, se for só pra cozinhar, quanta coisa que cooktop, a gente... Não, além do... Micro-ondas. Quanta coisa que a gente não faz e não precisa disso. Qual que é a maior funcionalidade do fogo? Acho que é aquecer, né? Aquecer. Mas então, por isso que era da então, teve um momento que o fogo... Da época antiga, né? Porque hoje não precisa mais. É que eu acho que eu esqueci de pôr o B. O fogo, ele foi importante no momento para o cara poder cozinhar a carne que ele caçava, que era o brownie. Tá aqui do meu lado. Mas agora com o fogão elétrico, o fogo deixou de ser um elemento. Só tem um elemento, eletricidade. É o único elemento que a gente precisa. Isso não é um elemento. Não, mas a gente tem que promover a eletricidade a um elemento. Tá. A gente tira qual? A terra? Tira fogo junto. Porque não precisa. Se a gente tem eletricidade, a gente tem ar-condicionado. E o chuveiro quente? Elétrico. Não é fogo. Sabia que não é fogo, né, o chuveiro? Antigamente era. Então, é isso que eu tô falando. A gente vai reduzir tudo pra eletricidade. Vai ser o único elemento que a gente precisa é eletricidade. Não entrou fumaça. Viu? Se fosse um cooktop na nossa frente, não ia ter fumaça no teu olho. Põe mais lenha, amor. Daqui. A gente tá... Vamos botar mais lenha na fogueira. Botar mais lenha. A gente tá refazendo as leis da física aqui no podcast Fit Beatriz pra... Como é que é? Pra delírio da classe científica do Brasil aí. Eu prevejo muita gente brava. Como assim ele acha que o fogo não é um elemento? Cara, o Pedro disse isso mesmo. Curto muito o trabalho dele, mas falar que o fogo não é um elemento necessário, cara, aí já foi burrice. O Arthur está colocando mais lenha na fogueira. Essa foi a primeira vez que o Arthur conseguiu fazer uma fogueira na vida dele. Eu consegui porque o cara deixou acesa pra mim. E eu só cheguei aqui e continuei colocando madeira em cima. É muito bom você ter dinheiro pra fingir que tá na pré-história. É um bom ponto. Nossa, é um bom ponto. É muito louco porque assim, a gente pediu pra um cara acender a nossa fogueira. A gente comprou um vinho. E a gente tá fingindo aqui que não tem luz, sendo que tem um interruptor ali. A gente tá fingindo que a gente tá no apagão do FHC, lembra? Não lembro. Teve um apagão em 1998. Segurei. Que deixou todas as casas do Brasil. Eu lembro. Sem luz, lembra disso? Sabe o que eu tava fazendo? Vendo as batutinhas. E aí ficou sem ver. Aí o SBT depois passou, porque todo mundo ficou sem luz. Eu fiquei muito triste. Eu amava as batutinhas. Eu não lembro o que eu tava fazendo, mas eu lembro que teve isso. Mas basicamente... Foi um blackout geral, né? O ser humano, acho que ele precisa simular... Eu não sei, deve ter algum gene dentro da gente, do Homem das Cavernas, ainda que ele precisa só sentir... Agora que a gente tá fazendo, a gente tá dando um carinho no nosso cérebro reptiliano. É isso que a gente tá fazendo. É uma sensação boa, assim, tipo, eu tô fazendo uma coisa que não é normal nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui com o celular filmando isso, sabe? Tipo assim, se o teu bisavô tivesse vivo ainda, e faz de conta que teu bisavô gostava muito de uma coisa inútil, não serve, que não precisa mais fazer hoje em dia. De antigamente? Maltratar os filhos. Só pensei nisso. Mas precisa ainda. Não, porque tipo assim, dentro da gente a gente tem o Homem das Cavernas ainda, tem a Mulher das Cavernas aí dentro. Sabe o cérebro reptiliano? Uma coisa que não precisa mais é caçar. Não. Não precisa mais caçar. Mas o teu bisavô caçava? Caçava? Teu bisavô caçava? Tô te falando.
Ele caçava, então. Ele caçava. O que ele caçava? Urso. Urso. Como é que ele Não, morreu? veado. Ele caçava veado. Isso é uma piada LGBT que você tá fazendo agora ou não? Pior que não era, mas dá pra ter uma piadinha aí, cara. Pediu sadia. Piadinha do Barley. Putz. Deixou escapar aí. A vingança. Aham. Mas o meu ponto é... Sabe que a gente tem o cérebro reptiliano, né? Sabia que nosso cérebro, ele é uma bolinha assim, e aí ele vai crescendo várias camadas em volta. Por isso que ele é grande. Então se tu descascar o teu cérebro, tu vai chegar num cérebrozinho bem pequenininho, que tá lá no meio, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro do Homem das Cavernas, que tá lá ainda. Entendeu o que eu tô dizendo? É verdade isso ou é conspiração? É o que eu entendi, que os caras falaram. É que você leva tanta gente na deriva? Não, é verdade. Então, isso significa que em algum momento da existência existia um ser com um cérebro desse tamanho, que ele só reagia às coisas e saía correndo, chorava, gritava, brigava. E o meu ponto é o seguinte: esse é o cérebro do Homem das Cavernas, e ele precisava fazer isso aqui. Então eu acho que o ser humano ele tem uma imensa vontade de estar na frente de uma fogueira. Puxar a mulher pelos cabelos. Puxar a mulher pelos cabelos. Aquela paulada nas costas, briga. Aquela paulada. Soco na cara de alguém. Porque tem esse cérebro. A gente tem esse cara lá dentro ainda, só que ele tá soterrado em várias camadas de cérebros. Só que ele tá lá ainda. E às vezes ele consegue sair. Ele sai nessas pequenas taras que o ser humano tem, que é de ficar num lugar escuro com uma fogueira. Na verdade, ele que tá nos controlando agora, porque ele queria muito reviver a vida dele. Ele tá vivo aqui dentro da gente. É basicamente uma sessão espírita com o nosso Homem das Cavernas interno. Vocês dão pra entender? Cara, eu odeio que você coloca coisas na minha cabeça e depois eu fico com crise de ansiedade. Quê?